Constituição Eleitoral. Eu passo a palavra agora ao magistrado Luiz Márcio Vitor Alves Pereira, representando aqui a Escola Nacional da Magistratura. Aqui, né? Excelentíssimo senhor ministro Lúcio Fux, boa tarde, prazer enorme poder revê-lo, e todos os presentes. Em nome da Escola Nacional da Magistratura, eu venho aqui trazer a experiência e um pouco da visão dos magistrados. Não falo em nome da MB, falo em nome da Escola Nacional da Magistratura, que pertence à MB, né? É um braço, um órgão associativo, mas, em nome da Escola Nacional, nesse tempo todo rodando o Brasil, ajudando os colegas em diversas situações de dificuldade nos pleitos eleitorais, né, nós pudemos apreender uma série de questões. Dentro desse contexto, senhor ministro, nós trazemos aqui uma primeira questão, que se fala tanto em doação de campanha, financiamento de campanha, mas quando a campanha realmente começa no Brasil? A campanha começa, como diz a lei, com as convenções partidárias, o registro da candidatura, o pedido do CNPJ da candidatura, a abertura de conta e a emissão dos recibos? Não. As campanhas têm começado no Brasil muito antes desse procedimento que começa em junho do ano eleitoral. Qualquer jornal hoje, nesse ano de 2013, tem anunciado que a campanha está nas ruas. A campanha presidencial está nas ruas. E quem financia essa campanha, senhor ministro? De onde vem essa verba? São os partidos? Já foi dito aqui pelo jornalista Merval Pereira, e todos nós, né, que estudamos a matéria sabemos, o sistema no Brasil é misto. Tem financiamento público e tem financiamento privado, por conta das verbas do fundo partidário. Mas é fato que, por exemplo, a propaganda partidária vai ao ar e a subprocuradora ali é uma combatente dessa prática inaceitável do desvirtuamento da propaganda partidária, né? Essa propaganda partidária é veementemente, simplesmente descumprida pelos partidos na sua essência, porque os partidos têm, pela lei, a obrigação de difundir programas partidários, têm a obrigação de divulgar temas que são interessantes aos partidos, mas qualquer partido hoje, em sua grande maioria, tem usado a propaganda partidária para fazer o que a lei expressamente veda, que é a campanha dos seus pré-candidatos. Então, podem observar que, ao longo desse ano, as campanhas estão sendo feitas na televisão, no horário nobre, entre, né, o Jornal Nacional e a novela, entre o jornal, né, da outra emissora, que é muito assistido, e assim por diante, né, exatamente com a finalidade de desvirtuar essa norma. Então, a campanha vem sendo feita. A ilustre procuradora, quando combate no âmbito do TSE essa prática ilegal, e os procuradores regionais, quando combatem essa prática no âmbito dos TREs, ao longo do Brasil, pedem multa, há imposição de multa, propaganda antecipada, a perda do tempo no semestre seguinte, e nada mais, a campanha continua. Não há o constrangimento por parte dos partidos em relação ao uso desvirtuado dessa norma. A imprensa chega a anunciar, por exemplo, que determinado pré-candidato vai começar a sua propaganda partidária, do seu partido, claro, dizendo que dá para mudar, dá para fazer mais e melhor. Isso é anunciado antes da propaganda ir ao ar. O outro candidato, ou o outro, vem dizendo, não, nós estamos muito bem, podemos continuar e fazer melhor. Isso é campanha antecipada. Quem financia isso? Nós todos. Ao lado desse desvirtuamento na propaganda partidária, nós temos o desvirtuamento absurdo que é praticado nas campanhas eleitorais. 6 de julho começa a propaganda no ano eleitoral, mas muito antes disso, são outdoors espalhados pela cidade, saudando o deputado, saudando o vereador pelo seu aniversário. A gente chega a brincar que em determinadas cidades do interior tem pré-candidatos que fazem aniversário 2, 3 vezes no primeiro semestre do ano eleitoral, para poder divulgar o outdoor, para poder divulgar a faixa. Quem paga isso? Ninguém fala.
Há uma multa da Justiça Eleitoral, paga-se a multa, mas não há uma tomada de providência além dessa questão. Quando iniciada a campanha, eu trouxe aqui uma pequena imagem, né? Olha só, nós temos esse ponto aqui, né? O Rio, eleições 2012. Candidatos apostam debates a corpo, jornal, matéria de jornal. E está lá. Vejam a quantidade de placas espalhadas naquele muro. Né? Não é que a Justiça Eleitoral seja ineficiente, ela não dá conta. Porque Sua Excelência o ministro Luiz Fux, que foi juiz eleitoral, teve lá a recontagem para ser feita lá no Rio Centro, que lhe trouxe certamente, lhe tirou alguns anos de vida, aquela recontagem de votos, que eu me lembro bem, em 1994, né, quando ainda era juiz de direito do Estado do Rio. Né, essa situação simplesmente é feita sem nenhum tipo de constrangimento. Né? A propaganda é colocada e a campanha é cara. É claro que a campanha é cara, porque quanto custa isso? Só que, numa outra imagem do Rio de Janeiro, vejam só, aluga este espaço para propaganda política. Está lá, ó, o mesmo muro que é usado, não é, esse caso não foi o mesmo muro, mas a prática da população, né, está arraigada no sentido de que tem que obter alguma vantagem. Então, o espaço, a propaganda que deveria ser gratuita, por iniciativa da população, em apoiar o seu candidato, ele aluga o espaço. E nós, na época, estávamos no TRE do Rio de Janeiro, ligamos para esse número e dissemos que era um candidato. Quanto ele cobrava? R$500 por semana, lá em Campo Grande, o bairro do Rio de Janeiro mais populoso da cidade. Ao lado dessa preocupação, né, ao lado dessa situação, nós temos aqui uma outra questão, que também é financiamento de campanha, mas não entra no financiamento convencional, os chamados centros sociais. Hoje, boa parte dos políticos, ou os centros de convivência, como são chamados em algum lugar, ou no Rio Grande do Sul, os albergues, né, que Sua Excelência, ministro Félix Fischer, teve um voto magistral no TSE, né, conduzindo a maioria para entender que aqueles albergues seria uma situação de abuso de poder econômico. Tá? Na realidade, esses centros sociais funcionam para financiar as campanhas, mas não entram na prestação de contas, no chamado financiamento. Então, nós estamos aqui tentando fazer uma demonstração um pouco paralela ao tema da audiência pública, mas para mostrar ao final que, na realidade, a campanha hoje começa muito antes daquele prazo formal da escolha em convenção, da abertura da conta, da emissão dos recibos, no pedido de registro e assim por diante. Não, a campanha está nas ruas. E o centro social, quando funciona, vejam só, matéria do jornal O Globo, do jornalista Chico Otávio, centros sociais, máquinas de fabricar votos em 2008. E o vereador do município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, disse: quando nós oferecemos o assistencialismo, é claro que nós estamos interessados no voto. Ele assume essa questão. Então, há o financiamento na terra do meu querido amigo, né, Edson, que está lá em Minas Gerais, o deputado também se retirou, da cesta básica ao enterro, o vereador paga tudo ao eleitor mineiro. Vejam, isso é uma prática, não é só em Minas Gerais, é no Brasil inteiro. Eu estive ajudando uma colega em 2008, no município no interior do Rio, da cidade de Magé, e lá nos deparamos com uma série de caixões infantis. E aí foi uma cena esdrúxula encontrar aquela situação. Quando nos deparamos e perguntamos o que era aquilo, é porque a prefeitura não melhora o funcionamento dos hospitais, mas dá às crianças que morrem, aos familiares, o enterro. Então, é preciso pensar que, realmente, o financiamento das campanhas vem acontecendo de forma, vamos dizer assim, questionável em relação a essa situação do financiamento obtido das empresas, mas é preciso olhar ter uma ótica diferente, que é necessária uma fiscalização mais adequada. Os projetos de lei que tem hoje, tanto o PLS 268 no Senado Federal, quanto o anteprojeto do deputado Henrique Fontana,
não citam uma vírgula, uma linha, em aparelhar a justiça eleitoral para fiscalizar os gastos de campanha. Então, a justiça eleitoral, os juízes eleitorais permanecerão com o pires na mão, pedindo a cada pleito eleitoral que se inicia a gasolina, o carro, né, pedindo o favor ao prefeito. Quando dá uma decisão que incomoda o prefeito ameaça dizendo que vai tirar o auxílio, né, para que a eleição seja feita. Os servidores da prefeitura que trabalham no cartório, que muitas vezes a Justiça Eleitoral não tem servidores suficientes. E aí, com esse tipo de constrangimento, muitas vezes alguns juízes que estão mal assessorados, têm dificuldade, retraem. Então, na realidade, o que nós estamos trazendo aqui é um enfoque de 16 anos na Justiça Eleitoral, trabalhando, inclusive, como corregedor do TRE do Rio, vendo isso e ajudando os colegas pela Escola Nacional da Magistratura. Não é possível que se pense em financiamento público de campanha, seja no PLS 268, destinando R$ 7,00 por voto, né, ou no relatório do deputado Henrique Fontana, não é possível que se pense em não aparelhar a justiça eleitoral, porque, senão, a prestação de contas continuará sendo essa prestação de contas de fantasia que nós temos encontrado hoje. Então, na realidade, eu trago aqui para a reflexão dos colegas, e com todo respeito ao ministro Luiz Fux, a quem eu tenho profunda admiração e respeito, por ele ter entrado no Tribunal de Justiça, ele ainda estava lá e nos auxiliou no começo da carreira, né, exatamente para trazer essa reflexão, que a Justiça Eleitoral, se não tiver os meios para fiscalizar, não adianta ser financiamento público, não adianta ser financiamento privado ou financiamento misto, porque o Caixa 2, o Caixa 3, o Caixa 4 e o Caixa 5 continuarão a existir. Não adianta nós encararmos essa questão como uma questão objetiva. É financiamento público ou é financiamento misto? É financiamento privado ou está resolvido o problema? Vejam, sem entrar na matéria política, mas de forma objetiva, que os pesquisadores apresentaram aqui, que a boa parte da bancada do Partido dos Trabalhadores apoia o financiamento público. E, sem fazer qualquer tipo de ressalva, o julgamento da ação penal 470 envolvia justamente a questão das verbas de propaganda. E, justamente para terminar a minha exposição, senhor ministro, é que eu trago mais uma pitada nessa discussão, que são já as citadas propagandas institucionais ou propagandas de governo, que vieram aqui já à luz nessa oportunidade. As chamadas propagandas de governo, os slogans que acompanham as administrações, trazem um mal muito grande à nossa sociedade, porque o administrador público, ao invés de investir em eficiência administrativa, ele investe em propaganda. E aí, lá, né, de um dos capítulos mais negros, vamos dizer assim, mais lamentáveis da nossa história, né, da nossa história recente, nós tivemos, né, o terceiro Reich de Hitler, dizendo, né, Joseph Goebbels, que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. E é exatamente isso. A propaganda institucional, ela é repetida maciçamente à população, para que a população acredite que tudo vai bem, que a excelente administração, quando não é. E isso também é financiamento público, isso também é financiamento de campanha de forma transversa. Então, senhor ministro, eu trago aqui essa reflexão mais ampla sobre não só o financiamento de campanha, mas quando a campanha começa, porque o ministro Gilmar Mendes, apreciando o RE número... o RE 633.703 de Minas Gerais, que entendeu que não se aplicava a lei da ficha limpa nos processos eleitorais das eleições de 2010, afirmou, como a maioria afirmou, a maioria do Supremo Tribunal Federal, que a campanha, o processo eleitoral começa um ano antes, pelo menos, quando o candidato já tem que ter domicílio eleitoral na comarca, o partido tem que estar regularizado. Então, Sua Excelência e a maioria do Supremo Tribunal Federal, quando afastou a aplicabilidade da lei da ficha limpa em 2010, disse que o processo eleitoral começava pelo menos um ano antes. E o processo eleitoral não está começando um ano antes, está começando 2 anos antes ou até mais. Então, eram esses os questionamentos, essas
essas sugestões que eu trago aqui para acalorar o debate. Muito obrigado, senhor ministro. Agradecendo a participação do juiz Luiz Márcio Vitor Alves Pereira, pela Escola Nacional da Magistratura.